Boa tarde. Chegamos ao último programa da série de 12 programas sobre planejamento financeiro do Ganhe Mais. Meu nome é Danilo Martins, eu sou jornalista especializado em finanças pessoais. Hoje inverto o papel aqui na condição de entrevistador com o meu colega planejador financeiro Janser Rojo. E nós vamos conversar hoje sobre, para fechar essa série de 12 programas, sobre um tema muito importante que é o planejamento financeiro para a aposentadoria e a independência financeira. Janser, obrigado pelo convite e vamos lá, vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante. Para começar essa nossa conversa, eu queria entender, na verdade, o que é a independência financeira, o que é ser independente financeiramente, o que a pessoa precisa fazer para chegar até essa etapa. Bom, Danilo, primeira coisa, obrigado por ter aceitado esse convite para ser o entrevistador dessa vez. É uma honra estar sendo entrevistado por você sobre esse assunto que eu gosto muito de falar, que é para isso que serve o planejamento financeiro, né? Para atingir essa tal de independência financeira. E como você perguntou, o que é essa independência financeira? Muita gente pensa que é não depender do dinheiro. Só que isso é impossível, porque a gente vive num mundo onde o dinheiro é a base de qualquer troca. Então, se você precisa comer, se você precisa morar, se você precisa sair de casa, você vai precisar do dinheiro justamente para estabelecer todo tipo de troca. Então, não dá para a gente não depender do dinheiro, mas dá sim para viver sem se preocupar com o dinheiro. Isso que é independência financeira, é não se preocupar com o dinheiro. Então, não quer dizer que você vai parar de trabalhar necessariamente, mas você vai poder trabalhar naquilo que você gosta realmente, naquilo que te dá prazer, porque você não precisa se preocupar com dinheiro. Para a gente dar um exemplo de uma pessoa independente financeiramente, se a gente pega o modo mais antigo de ser independente, seria a pessoa que, por exemplo, tem um custo de R$5.000 por mês, e aí ela tem um imóvel ou 2 imóveis que geram um aluguel para ela de R$5.000 por mês. Ou seja, ela não precisa se preocupar com dinheiro para a sua subsistência, para suas contas mensais. Porque aquele custo que ela tem de R$5.000 por mês, ele já é suprido por esses aluguéis que ela recebe. Hoje em dia, você ser independente através de aluguéis é uma maneira muito ineficiente, porque o aluguel, a rentabilidade do aluguel, ela é muito baixa em relação a outros tipos de investimentos que a gente tem. Então, o que a gente dá para falar aqui hoje é realmente sobre um portfólio de investimentos que seja eficiente para te gerar esse montante necessário para você não precisar mais se preocupar com dinheiro. Mas, de novo, não é que você vai deixar de trabalhar. Você vai poder focar e pôr a sua energia naquilo que realmente te dá prazer. Uhum. E aí, para o público entender um pouco melhor, você está falando de independência financeira. Certo. Muita gente confunde independência financeira com aposentadoria. Uhum. Como que a gente pode diferenciar esses dois conceitos, né? E quais seriam os cuidados necessários para atingir a independência financeira e para atingir a aposentadoria? Uma aposentadoria tranquila, né? Uma aposentadoria sem sobressaltos, digamos. Certo. Bom, a aposentadoria, falando primeiro do conceito aposentadoria, esse conceito ele já está muito desgastado entre os brasileiros. Tanto que as pessoas não gostam de falar que elas são aposentadas. Ah, qual é a sua função hoje em dia? Ah, não, eu sou um aposentado. Isso dá uma ideia um pouco da pessoa ser desocupada, de ser encostada. Embora, lógico, na maioria das vezes não seja a verdade. E até uma proximidade com morte, né? Tem muita gente que associa, né? A ideia de aposentadoria está muito ligada àquele negócio de você ficar velhinho e parar de trabalhar, né? E aí traz realmente uma questão de falta de saúde, porque a pessoa não consegue mais trabalhar. Então, o conceito de aposentadoria, ele já está meio desgastado, né? Falando do conceito. Agora, o que é aposentadoria em si é você depender de um ganho que muitas vezes você não tem o controle sobre isso. Por exemplo, a Previdência Social, INSS. Então, você é um aposentado, você pode ganhar uma parte vindo da Previdência Social, do INSS, a outra parte, para quem trabalhou, isso era muito comum, né? Trabalhou a vida inteira numa empresa,
tem o seu ganho atrelado a um fundo de pensão daquela empresa, uma renda vitalícia, que vem a complementar a previdência social. Então, a aposentadoria é isso, você ter a sua renda vindo de algumas fontes, né, que você também não tem muito controle. Até por isso, diferente da independência financeira, que eu falei, que é não se preocupar com o dinheiro, muitas vezes o aposentado se preocupa ainda assim, muitas vezes, com o dinheiro. Então fica olhando todo esse papo sobre fator previdenciário, sobre o reajuste da aposentadoria, né? Mesmo nos fundos de pensão, a gente está vendo algumas notícias sobre fundos de pensão ali, até com risco de irem à falência e tudo mais. Então... E aí, nessa linha que você está falando, quais seriam as alternativas para ter uma aposentadoria mais tranquila, pensando justamente nessa questão? O INSS não vai dar conta. Os fundos de pensão, muitos estão com problemas, com rombos, enfim. Como que a pessoa se prepara? E aí entram algumas possibilidades, né? Talvez previdência privada. Sim. O que você destacaria como opções para a pessoa trilhar um planejamento financeiro para aposentadoria sem depender exatamente do INSS ou do fundo de pensão, que a pessoa não tem controle, né? Como você bem disse. Exato. Então aí a gente já está falando do outro lado, que é a independência financeira realmente. Então a aposentadoria, ela está muito atrelada a você ter ganhos onde você não tem muito controle do que acontece. E aí a sua preocupação sobre dinheiro continua. Agora, na independência financeira, que é um conceito mais amplo, né? Então falando primeiro do conceito de independência financeira, é você realmente ter o seu ganho, e aí como você perguntou, de várias fontes, onde você tem um controle melhor sobre isso, que te dá essa tranquilidade, né? E aí você não se preocupa mais com o dinheiro, porque justamente você está no controle da situação. Então a independência financeira também não está mais ligado a ser velhinho e parar de trabalhar. Quem se programa para a independência financeira, fazendo investimentos regulares, tendo controle sobre os seus investimentos, vai conseguir muitas vezes ser independente antes, ainda jovem, né, com muita energia ainda, e aí poder justamente partir para um hobby, viajar mais, ou então ter uma atividade remunerada, mas onde o foco não seja o dinheiro, seja realmente a sua energia estando naquilo que você gosta de fazer. Então, respondendo a sua pergunta, como que a pessoa chega nesse estágio? É justamente assim, investindo, tendo um controle melhor sobre os seus investimentos, e aí pode até ser uma previdência privada, acho que vale a pena a gente até entrar um pouco mais em detalhe sobre esse produto que as pessoas ligam muito com a aposentadoria, né? Mas a questão é você tomar as rédeas da sua independência financeira e se preparar para ela, fazendo investimentos e olhando para os seus investimentos, controlando, além de outros passos que a gente vai conversar também, mas essa é a principal diferença da aposentadoria. Você está no controle da sua vida e dos seus investimentos. Uhum. E os hábitos necessários para conseguir, né, atingir essa independência financeira? Porque quando a gente fala de planejamento financeiro, a gente fala também em mudança de comportamento, né? A gente fala em mudança de hábitos financeiros que estão arraigados no dia a dia, a gente vai consumindo bastante, a gente vai gastando muito. O que a pessoa precisa mudar em termos de hábitos no dia a dia dela para conseguir atingir essa independência financeira? E aí eu já entro numa outra questão, que é como calcular esse montante ou essa quantia para atingir a independência financeira. Tem alguma fórmula, enfim, como que a pessoa pode chegar até esse estágio? Legal. Bom, falando sobre os hábitos, né, a gente percebe um hábito muito comum de quem tem uma renda, de quem exerce uma atividade remunerada, é que sempre equilibra os ganhos com os gastos. E a pessoa acha que está tudo bem. Ah não, se eu ganho R$3.000, então eu posso gastar R$3.000. Só que aí, se a pessoa vive nesse limite, ela nunca vai estar se preparando para o futuro. E é justamente esse hábito ruim que ela tem. A pessoa sempre pensa no curto prazo e não tem um pensamento a longo prazo.
E aí é interessante que quando eu dava um curso, né, de finanças pessoais, de educação financeira, e eu fazia uma pergunta antes de começar o curso: você está contente com seus resultados financeiros até hoje? E a grande maioria das respostas era não, não estou satisfeito, não estou contente. Por quê? Porque quando a pessoa olha para trás, o quanto que ela já trabalhou, já se esforçou e mesmo já ganhou, ela vê que não sobrou nada, né? E tem aquele velho problema de a pessoa, não, eu vou guardar o dinheiro quando chegar o fim do mês, né? Que é um problema, porque a pessoa sempre vai ficar nesse círculo vicioso. Sempre deixa, né? para depois. Então, um hábito que a gente tem que adquirir é realmente pensar a longo prazo. E qual que é a atitude que a gente vai fazer com esse novo hábito? É justamente a gente gastar menos do que ganha. Porque aí sim você vai estar pensando a longo prazo, esse dinheiro vai estar te gerando rentabilidade. Se a gente fica pensando muito no curto prazo, o que acontece, o mais fácil de acontecer, é na verdade perder o controle dos gastos. Esse gasto acaba muitas vezes sendo maior do que o ganho e aí cai no endividamento, que é tanta história que a gente ouve sobre cartão de crédito, cheque especial, e a gente está vendo as estatísticas dos brasileiros, né, do nível de endividamento está muito alto, justamente por esse hábito ruim de só pensar no curto prazo. Então, um hábito que a gente tem que mudar é pensar a longo prazo e trazer isso para as nossas atitudes diárias. Uma delas, que é talvez a base de todo o planejamento financeiro, que eu chamo de a regra de ouro, é gastar menos do que ganha. Porque aí essa sobra é que justamente você está se preparando para o futuro. Mas aí, gastar menos do que ganha. Esse valor que sobra, a pessoa tem que separar antes assim que ela recebe o salário, ela já separa esse dinheiro e fala, não, aqui é uma despesa destinada para os meus investimentos, para os meus projetos de vida, para a independência financeira, para a aposentadoria. Ela separa isso antes de uma forma, ela pode ser uma forma automática, programada, ou pode ser ela mesma colocando algum lembrete, ou ela espera o fim do mês e deixa o que sobrou eu vou investir. Quais são as diferenças entre essas duas atitudes e como que isso pode ajudar ou atrapalhar no planejamento financeiro? A pessoa que ela não tem muito controle, né, ela precisa se forçar a fazer isso. E aí justamente ela pode usar de formas mais automáticas. Por exemplo, a previdência privada que vai lá e tira aquele valor automaticamente todo mês. Ou então ela, assim que receber o valor, já tira o valor logo do começo do mês para não contar com isso. Então a pessoa que precisa de alguma forma mais artificial para ela poupar, ela pode fazer isso. E não tem problema nenhum. Ela está se forçando a ter esse hábito. Agora, uma pessoa que tem um maior controle e ela é bem regrada, sabe quanto já de antemão, antes do mês começar, quais são as metas para o mês seguinte e tudo mais. Então, a consequência desse bom controle é que aquele dinheiro vai sobrar no final do mês. E aí ela vai poder investir. Então, a questão toda é justamente do controle que a pessoa tem. Quanto mais cedo ela puder já separar esse dinheiro, melhor, porque aí esse dinheiro já começa a render desde o começo do mês. E aí vale, por exemplo, ela colocar como uma despesa em vez de investimento? Pode ser, ela pode ser uma considerar. Estratégia até para... Pode ser uma estratégia, ela já saber que tem aquela saída no começo do mês em que ela não pode contar. Legal. E o que você acha, Jancer, na hora que você está pensando no longo prazo, você fala da questão, nós somos seres humanos todos imediatistas, nós pensamos muito no curto prazo, o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer nessa semana, mas e daqui a 50 anos, daqui a 30 anos, dependendo da idade da pessoa. Será que pensando no longo prazo, a pessoa tem que sacrificar alguns hábitos no curto prazo, coisas que dão prazer para ela? Por exemplo, ela costuma ir tomar um cafezinho em algum lugar. Muitos consultores, planejadores defendem o corte de despesas supérfluas de uma maneira um pouco radical e extremista. Queria saber a sua opinião sobre isso. Será que para atingir a independência financeira, para conseguir formar um patrimônio
que seja importante, interessante, que a pessoa consiga ter qualidade de vida lá na frente, será que ela precisa sacrificar a qualidade de vida que ela tem hoje? Ou ela pode conseguir guardar dinheiro, investir bem, sem prejudicar o que lhe dá prazer, por exemplo, né? Olha, com certeza dá para você fazer um planejamento onde você possa equilibrar tanto a sua vida atual, o que te traz qualidade de vida, quanto a qualidade de vida no futuro. Então não adianta você só pensar no eu futuro, que o eu futuro vai estar bem, que o eu futuro vai estar tranquilo, se o eu de agora estiver passando necessidade, justamente fazendo muito sacrifício para aquele eu futuro. Isso não é sustentável. Você vai conseguir fazer isso 1, 2 meses, se você é uma pessoa que gosta do cafezinho, você vai conseguir fazer isso um mês sem cafezinho, até 2 meses, mas depois essa vontade ela vem, porque é uma vontade sua. E aí aquele plano vai por água abaixo. Então, eu defendo que você não tem que fazer sacrifícios, você tem que fazer o equilíbrio e ver o que te traz mais qualidade de vida. Se o cafezinho é importante, é claro que ele tem que ser mantido, porque senão você não vai seguir esse plano de longo prazo. O que você pode fazer, muitas vezes, que até ajudo muitos clientes que precisam de um plano e precisam tirar um dinheiro de algum lugar, precisam diminuir em algum lugar, olha, se você come muito fora de casa, vamos talvez diminuir, ao invés de sair 3 vezes na semana para comer fora de casa, vamos diminuir para 2, e essa outra você come uma pizza em casa, né? Por exemplo, uma sexta-feira, se transforma no dia da pizza em casa, ao invés de sair todo mundo para jantar, que fica mais caro, você pode arrumar alternativas que mantenham a sua qualidade de vida atual, mas ao mesmo tempo você consegue transferir uma renda maior para o futuro. Então, fazendo trocas inteligentes. Então, eu não sou favorável dos sacrifícios, porque o sacrifício não é sustentável. Você fica pensando muito lá na frente, esse muito lá na frente ainda está muito etéreo, muito subjetivo, e você vai acabar caindo de novo nos seus hábitos de consumo que te trazem prazer, trazem qualidade de vida, e é importante, e aí esse plano você não vai conseguir seguir. E aí, respondendo aquela sua outra pergunta, eu esqueci de responder, quanto precisa para... já ia te... você ia lembrar. Quanto precisa para a independência financeira? Ó, isso é bem interessante, porque a independência financeira é um montante, né, que você precisa de patrimônio, de investimentos. E isso exclui imóvel, por exemplo? Não, pode incluir imóvel também, tá. Pode incluir imóvel, mas como eu falei, o imóvel, ganho de aluguel hoje, ele é muito baixo, né, muito ineficiente. Mas o imóvel próprio da pessoa, isso aí, já sai da conta da independência financeira. Sai da independência financeira. O que a gente considera para independência financeira é o que gera renda. Okay. Né? Então, o imóvel, sim, pode gerar renda, mas tem outros investimentos que hoje geram uma renda maior e melhor. Seria um planejamento mais eficiente. Como um número, né, que a gente adota como um número conservador para a pessoa pensar na renda desse montante que ela vai precisar, né, é um rendimento, uma rentabilidade real de 3% ao ano. E o que eu estou falando de rentabilidade real? É o ganho acima da inflação, que já é uma coisa que as pessoas não consideram para sua independência financeira. E como que a pessoa faz esse cálculo? Ele é um cálculo difícil, o planejador ajuda a pessoa a fazer esse... O planejador vai conseguir ajudar exatamente nas particularidades da pessoa, mas fazendo uma simulação aqui, agora para as pessoas entenderem, né? Se a gente considerar 3% de rentabilidade real acima da inflação, né, a gente está falando de um montante que hoje representaria, para uma pessoa que ganha 5 mil reais, né, uma pessoa que precisa ganhar 5 mil reais dos seus investimentos. Em um ano, isso se transforma em 60 mil reais. 5 mil vezes 12, 60 mil reais. 60 mil reais equivaleria a um patrimônio de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. 3% de ganho real em cima desse patrimônio dá esses 60 mil reais. Né? Então, você vê que a gente está considerando a inflação nesse cálculo, né? Sempre tem que considerar a inflação. Mas aí com esses 2 milhões a pessoa
se manteria por quanto tempo? Ela se manteria indefinidamente, porque aí você só tira esse ganho Porque ela real, vai sempre estar ganhando os 3%. Os 3%, e aí por isso que tem que ter um portfólio de investimentos que esses 3% acima da inflação. Hoje, e aluguel não está dando esses 3% acima da inflação, por isso que eu falei que ele é ineficiente, né? Então tem que ter um portfólio que gere esse ganho acima da inflação, para a pessoa poder tirar só a rentabilidade todo mês, então no exemplo, R$5.000, e esse patrimônio ele vai estar sendo reajustado pela inflação, e aí vai estar podendo sempre a pessoa fazer esses resgates. E aí você falou de pensar no futuro, né? Até muitas pessoas pensam em fazer sacrifícios pelo futuro. Se você pensa em R$2 milhões, parece uma cifra muito grande se você tiver que atingir esse número daqui um mês ou ano, que é justamente o que a nossa cabeça de curto prazo fica pensando, né? Nossa, esse número é muito difícil e tudo mais. Mas eu levo as pessoas a refletirem o quanto que elas pagam num financiamento imobiliário, por exemplo, em um prazo de 20, 30 anos. Muitas vezes elas acabam pagando muito mais do que isso, para uma coisa que não vai gerar renda para ela. Se ela tivesse esse mesmo plano para uma coisa que vai gerar renda, ela vai perceber que ela vai poder se aposentar muito jovem até. Se começar esse plano cedo, ela vai poder se aposentar mais jovem muitas vezes do que ela imagina. Eu gostei do seu exemplo. Como que a pessoa converte essa... porque é uma mudança de, digamos assim, de mindset, né? De você mudar ali a sua configuração mental. Porque a pessoa consegue ficar ali 20 anos no financiamento de um imóvel, às vezes até 10 ou 5 anos no financiamento de um carro, por exemplo, que é um bem que a pessoa pode ter que vender a qualquer momento, mas a casa ali pelo menos é o imóvel onde ela vai morar. E como que ela converte essa facilidade que ela tem para poupar para o financiamento e converter esse pensamento que ela tem em relação ao financiamento para o pensamento em relação ao investimento. Porque as pessoas trazem um pouco a visão de que o investimento exige sacrifício e o consumo, não, o consumo é imediato. Mesmo que a pessoa esteja ali pagando o financiamento, ela fala, não, mas é o meu imóvel, é o imóvel onde eu vou morar. Como que ela converte esse pensamento? É difícil, né? É justamente a questão do prazer imediato, né? O financiamento do imóvel, você já está morando nele. Então você paga todo mês a prestação porque você já está usufruindo. Infelizmente, a gente hoje não tem um telefone, uma tecnologia que você fale com o seu eu futuro daqui 30 anos, né? Mas se você pudesse falar com ele, provavelmente ele falaria para você, olha, segue com disciplina esse planejamento para a nossa independência financeira, porque a gente vai precisar disso e vai realmente poder usufruir disso. O que acontece, então, como a gente não dá para fazer isso, né? A gente pode observar as outras pessoas que não fazem o planejamento e ver o que acontece com elas. E o que a gente vê hoje com a grande maioria das pessoas? Pessoas dependendo de filhos, muitas vezes, quando passam da sua idade produtiva, né? Dependendo de salário mínimo, tendo que diminuir drasticamente o seu nível, o estilo de vida que estava acostumado, né? Muitas vezes tendo que trabalhar numa coisa que não gostaria de trabalhar, justamente porque depende do ganho financeiro. Então, muitas pessoas infelizes numa idade já mais avançada. Então, se a gente observa como vivem hoje as pessoas que não fazem um planejamento, não se preocupam com a sua independência financeira, a gente vai perceber que é uma vida muito vazia, uma vida muito de dependência, uma vida infeliz. Então, se a gente quer tomar um caminho diferente, quer chegar numa independência financeira, sem se preocupar com dinheiro, sem se preocupar com emprego, sem se preocupar com governo, sem se preocupar com familiares ou amigos que possam ou não te ajudar, então o caminho é essa independência financeira e justamente ter essa disciplina para que isso possa acontecer lá na frente e não se junte a essa massa hoje que vive sempre preocupada com dinheiro. E quem não fez, né? Já que você citou o exemplo de pessoas que não conseguem, enfim, acabaram deixando passar, o tempo foi passando,
pessoas que já passaram dos 40, 50 anos e não fizeram, não fizeram um plano de aposentadoria e nem um plano para independência financeira. A pessoa, ela simplesmente viveu. Ela consumiu, ela gastou, ela usufruiu de diversas coisas, mas ela não pensou, ou até pensou, na verdade. Ela pensou, mas não praticou o planejamento ali para a independência financeira ou para aposentadoria, né? Ela cai um pouco naquela velha história de que, puxa, já que eu não me planejei até agora, eu não vou mais me planejar, já estou velho, enfim, estou ficando velho, prefiro deixar as coisas acontecerem como já estão acontecendo. Qual que é o risco que a pessoa que está nessa faixa ali, digamos, 40, 50 anos, quais são os riscos que essa pessoa corre, né, conforme o envelhecimento vai ocorrendo, e ainda será que dá tempo para a pessoa se planejar, para ela começar a formar ali o patrimônio, e que cuidados que ela deve ter em relação a quem está começando, né? Porque quem está na fase de acumulação, 20, 25 anos, está no começo da carreira, tem um pouco mais de facilidade. Sim. Agora, quem deixou isso para trás, não conseguiu fazer, consegue ainda fazer? Olha só, então quanto antes começa, melhor, porque você vai ter o fator tempo ao seu favor, né? O dinheiro ele vai rendendo com o tempo. Agora também outra frase que dá pra gente aplicar aqui é antes tarde do que nunca. Sim. Porque se você pensar, uma pessoa de 40, 50 anos de idade, provavelmente ela está na metade da vida ainda. Nossos avós, que são de 2 gerações anteriores, estão vivendo acima dos 80 anos. Né? Então, provavelmente, quando chegar a nossa vez, eu acredito que a gente vai passar dos 100 anos. Né? Se nós, 2 gerações atrás, estão tranquilamente passando dos 80, provavelmente a gente vai viver mais do que 100 anos. Então, alguém com 50 anos, eu digo que ainda tem muito a viver pela frente. E quando você olha hoje uma pessoa de 50 anos, pela medicina, pelos avanços que a gente teve e pela preocupação com saúde também, essa pessoa ainda é jovem, tem muita energia ainda pela frente. Então, se você pensar uma pessoa de 50 anos que for começar o seu planejamento para atingir independência financeira em 20 anos, ela vai atingir com 70 anos, vai ter ainda 30 anos ou mais pela frente para aproveitar. Então não é tarde, ela tem que começar, tem que pensar nisso, porque tem muito ainda de vida pela frente. E o pior desse muito da vida ainda pela frente é ela sobreviver ao dinheiro dela. Ou seja, o dinheiro acaba antes. E aí é que ela vai viver talvez 30, 40 anos com essa preocupação constante com o dinheiro. Então se ela pensar com 50 anos, tem ainda 20 anos pela frente para se planejar, é bastante tempo justamente para atingir essa independência financeira. E nesse caso a pessoa pode tomar mais risco ou não? Porque costuma-se dizer que quanto mais jovem você pode tomar um pouco mais de risco em investimento mesmo, né? Você pode investir uma parcela um pouco maior em renda variável ou em outros tipos de investimento com maior risco, porque você tem um tempo maior até para recuperar eventuais prejuízos aí na sua carteira de investimentos. Quem tem 40, 50 anos, como você falou, pode ter aí 50 anos para viver ainda. Nesse caso, a pessoa pode tomar mais risco ou ela entra num perfil um pouco mais moderado? Como que a pessoa se planeja em relação aos investimentos nesse caso? A questão do risco ela é uma coisa muito particular, né, para cada pessoa. Tem pessoas jovens que não aceitam tomar risco, né, mesmo ela sendo jovem, talvez, teoricamente, ela poderia tomar um pouco mais de risco, porque ela tem tempo para se recuperar, mas ela não aceita, o perfil dela, o perfil da pessoa, ela não consegue dormir à noite se o dinheiro dela está em ações, por exemplo, né? Agora, tem pessoas mais velhas, com seus 50 anos, que sim, que podem ter uma aceitação a risco melhor. A questão do risco, eu sempre digo, é você entender o risco que você está tomando. Se você está no mercado de ações, mas entende o mercado de ações, estuda o mercado de ações e faz movimentos que você tem ali controle do que você está fazendo, é muito menos arriscado do que um jovem que não tem noção do mercado de ações e vai lá e começa a investir seu dinheiro por notícias do jornal.
essa ação tá barata, essa aqui ele vê uma notícia de que a perspectiva é que a ação valorize tanto, e aí a pessoa está tomando o risco sem entender o risco. E aí esse é o pior caso. Então eu diria que uma pessoa, mesmo uma pessoa mais velha, pode sim tomar risco se ela entender o risco que ela está tomando dentro do negócio que ela está fazendo. Por exemplo, abrir um negócio próprio é uma coisa super arriscada. Mas se a pessoa entende onde ela está entrando, aquele risco é mais controlado. E uma pessoa jovem, se ela não tem noção do que está fazendo, aí muitas vezes tomar risco para ela vai ser pior do que para a pessoa mais velha. Sim. E às vezes até a pessoa um pouco mais velha, né? A gente está falando de 50 anos, mas 50 anos hoje é uma pessoa ainda muito jovem, né? Exato. Muito com pique, né? Com pique, com energia. Com energia. E assim, a pessoa, por exemplo, ela sai do mercado de trabalho, ela pode montar um negócio. Pode ser uma alternativa. Pode ser uma também. alternativa, e ela, acho que já ganhou um amadurecimento pela experiência dela de vida, onde ela pode estudar algum nicho que ela gosta mais, e aí realmente entrar num negócio já tendo feito um estudo previamente para justamente diminuir ou controlar melhor os riscos que ela vai estar correndo. Uhum. E é cada vez mais comum o número de pessoas que optam por esse caminho, né? Que é o caminho autônomo, de prestar consultoria, dar aula, oferecer serviços especializados. Nesse caso, voltando para o nosso tema central, que é a independência financeira e o planejamento de aposentadoria, quem trabalha por conta própria, como que a pessoa se preocupa com esse assunto? Porque ela não tem ali todo mês o empregador dela depositando o INSS e, ao mesmo tempo, ela não tem até a possibilidade de o empregador dividir os aportes ali da previdência privada com ela. Ou seja, ela está sozinha. Ela está em carreira solo, digamos, né? Como que ela faz, quais são os cuidados que ela deve ter em relação à formação de patrimônio, em relação à busca pela independência financeira e pela aposentadoria. Nesse caso, a pessoa opta mais pela independência financeira em relação à aposentadoria, ou ela pode fazer as duas coisas, equilibrar? Bom, como você falou, essa pessoa ela está mais sozinha no sentido de ter que se forçar a pensar mesmo no seu planejamento. Provavelmente ela não tem o INSS obrigatório, né? Obrigatório que eu digo, a empresa já saca por ela. Mas lembrando que todo mundo que exerce uma atividade remunerada tem que pagar o INSS. E é recomendável, não só por uma questão, pensando na aposentadoria, a gente sabe que todos os problemas que tem a Previdência Social, mas tem uma questão de gestão de risco também, que o INSS ajuda. Então, um autônomo, muitas vezes contribuir para o INSS, traz algumas vantagens. Por exemplo, se ele fica hospitalizado e tal. Então, o INSS tem algumas seguranças que a gente não pode só pensar nele para aposentadoria, mas para uma gestão de risco também. Mas aí a pessoa tem que, de alguma forma, gerenciar melhor os investimentos dela, porque ela está por conta própria. E lembrando que essa é uma tendência, né? A gente vê hoje um movimento muito grande das pessoas serem terceirizadas, serem a sua própria empresa, terem a sua própria PJ, tem a questão da MEI, por exemplo, né? Que são o microempreendedor individual. Então são justamente situações que a pessoa tem que se planejar por conta própria. E aí, de novo, a questão da aposentadoria e da independência financeira. Se pela aposentadoria ela não vai ter um fundo de pensão ali que vai poder ajudar ela, a previdência social talvez não possa contar só com isso, ela tem que, essa pessoa, o autônomo, ela obrigatoriamente tem que pensar na sua independência financeira, porque é só com ele que ele pode contar. Então, uma parte desses ganhos, ele vai ter que sim ir para o investimento e, de novo, quanto mais ele souber gerenciar esses investimentos, melhor, porque daí ele vai conseguir controlar quanto está sendo a rentabilidade, quanto está crescendo esse bolo, e até fazer, uma coisa que a gente faz no planejamento financeiro pessoal, é conseguir projetar para a pessoa o quanto ela está fazendo de investimento, o quanto realmente isso vai estar sendo gerado lá na frente se ela continuar nessa tendência, né? Então, e mesmo tendo um rendimento variável, né? Porque quem trabalha por conta própria geralmente tem rendimento variável, não recebe todo mês aquele salário fixo, né? Mesmo assim, a pessoa precisa manter
uma disciplina, né, para investir. E como que ela faz essa equação funcionar? Porque Legal. ela não recebe um salário fixo e, ao mesmo tempo, ela tem que investir uma quantia fixa, se pensar num planejamento mais de longo prazo, né? Por isso que a independência financeira, ela é o resultado final de todo o planejamento financeiro. Então, primeiro passo que a pessoa vai ter que fazer, vai ter que saber quais são os seus objetivos, quais são suas metas, né? O que ela quer conquistar, o que ela quer atingir. Então, esse é o primeiro passo, que a gente até teve um programa sobre isso, sobre objetivos de vida. Segundo passo, controle do seu orçamento doméstico. Como você falou, a pessoa não tem um ganho fixo, muitas vezes é um ganho variável. E muitas vezes até tem que lidar com uma sazonalidade. Por exemplo, final do ano, às vezes pode ser mais devagar, né? Porque tem muitas festas, não sei o quê, e aí o ganho dela pode ser menor. E aí ela tem que ter um bom controle, uma boa gestão desse orçamento doméstico, justamente para ela saber quais os meses são os melhores, quais os meses são os piores, para ela poder se programar. Então ela já vai saber que nos meses piores ela não vai conseguir investir muito, mas que nos meses melhores ela tem que compensar isso. Então essa gestão do orçamento doméstico, ela é muito importante. E aí, de novo, saber o que fazer com esse dinheiro que sobra. Porque não adianta só você fazer sobrar o dinheiro. Você tem que saber o que fazer com ele. E aí é onde muitas pessoas pecam também, porque só sabem colocar na poupança ou só sabem comprar imóvel, que, como a gente falou, esses dois hoje não estão ganhando nem da inflação, né? Então, saber o que fazer com o dinheiro que sobra é mais um passo super importante para a independência financeira. Outra coisa que a gente chegou a citar, está preparado para situações inesperadas, gestão de risco. A gente teve um programa sobre isso também. Você vê que eu estou juntando vários elementos que a gente foi vendo no planejamento financeiro e tudo isso finaliza na independência financeira. Você está preparado para situações inesperadas. Planejamento tributário, planejamento sucessório, tudo isso vai resultar justamente numa independência financeira, que é não se preocupar com o dinheiro. Então, o profissional autônomo, ele tem que seguir todos esses passos e muitas vezes com mais organização, porque justamente ele tem uma oscilação maior do que alguém que tem um ganho fixo ali. Uhum. E você acha, Janser, que o brasileiro ele pensa em independência financeira? Mais do que isso, não só pensa, será que ele conhece esse conceito de independência financeira? Pois é. O que eu tenho visto, né, as pessoas que eu tenho conversado não conhecem, não pensam em independência financeira. As pessoas ainda pensam muito hoje em aposentadoria, mas como uma coisa muito lá na frente e que depois eu penso nisso, né? O conceito de independência financeira, ele é ainda muito recente para os brasileiros. Até por isso eles não pensam nisso e ficam muito vivendo no curto prazo. Será que ainda é uma herança do período hiperinflacionário, enfim? Eu acredito que sim, porque nesse período de hiperinflação que nossos pais viveram, né? Então a gente está falando de uma coisa muito recente ainda, não tinha como você se programar, não tinha como você pensar no futuro, você tinha que pensar no hoje, no agora, né? As coisas estão subindo muito de valor e aí você tinha que fazer compra no supermercado, no dia seguinte já era outro preço, então era muito difícil se programar. Hoje, a gente já, depois do Plano Real, né, a gente vive numa outra realidade. Então, dá sim para se programar. Talvez a nossa geração e as que virão já possam pensar nesse conceito de independência financeira. Mas como a gente não teve, e de novo, outro programa que a gente teve aqui, a gente não teve educação financeira, a gente acabou não incorporando esses conceitos que já são mais conhecidos em países e mercados mais desenvolvidos. Então a gente precisa realmente começar a incorporar no nosso vocabulário mesmo esses conceitos e debater sobre isso para justamente isso ser uma realidade. Então, independência financeira, eu acho que o brasileiro ainda não pensa nela, mas deveria muito. Todo mundo vai passar por esse período que não vai querer mais trabalhar tanto quanto hoje, ou nem vai poder trabalhar tanto, e vai ser uma necessidade geral. Ela é uma necessidade geral. Todo mundo vai passar por essa necessidade. Então, todo mundo deveria pensar na sua independência financeira. Não por uma coisa bacana, olha que legal, não se preocupar com dinheiro.
Não, por uma necessidade, por uma realidade que todos nós vamos passar. Então a gente tem que realmente incorporar esse conceito hoje no nosso vocabulário. E quais são os riscos de a pessoa não... A gente falou um pouquinho, mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais. De quem não pensou, quem não fez o planejamento, quem chegou ali, até ultrapassou os 50 anos, vamos além, né? Não fez ali o planejamento. Quais são os riscos de você não fazer esse planejamento, tanto para a independência financeira quanto o planejamento de aposentadoria? E aí a gente vê o contrário do que é independência financeira. Se a independência financeira é não se preocupar com o dinheiro, a consequência de você não pensar na sua independência financeira é você viver a vida se preocupando com o dinheiro, que é hoje a realidade que a gente mais vê. Então pessoas com 80, 90 anos ainda tendo que trabalhar, sendo que seria uma idade para a pessoa mais aproveitar, descansar, poder viajar, mas não é essa a realidade que a gente vê. A maioria dos brasileiros não podendo parar de trabalhar, ou quando não tem condições de trabalhar, seja por uma doença, algum tipo de coisa, né, a falta de saúde, ela tem que depender dos outros. Então tem que depender de amigo, familiar, e muitas vezes essas pessoas não podem ajudar na forma como o outro gostaria, enfim, tem uma série de particularidades aí. Mas você depender de alguém também é muito complicado. E quem não tem saúde para poder trabalhar, quem não tem com quem contar, né, não pode depender de ninguém, vai viver muitas vezes com um salário mínimo. Então a pessoa que estava acostumada com um estilo de vida, onde ela vivia lá o equivalente a 5, 10 salários mínimos, ela tem que viver com um salário mínimo, também é o que a gente vê hoje. Muitas pessoas isso traz um efeito psicológico para a pessoa, um efeito emocional tremendo, gigante, né? É uma redução de padrão de vida. Por isso que hoje a gente vê o dinheiro, né, as pessoas pensando no dinheiro como uma coisa ruim, porque ele traz para muita gente essa sensação negativa, né? Hoje o dinheiro ele é muito ligado ao estresse, à preocupação, e não deveria. Dinheiro é só um instrumento, né? A gente deveria, se a gente se programasse melhor, que o dinheiro simbolizasse realmente a conquista daquilo que a gente quer. Porque, de novo, ele sendo um instrumento, ele é só uma coisa que a gente vai aproveitar para trocar. Mas não, muita gente, por esse efeito psicológico, né, que acaba sofrendo muito por causa do dinheiro, desconta num simples instrumento. E aí a gente vê muitas pessoas com idade avançada ali tendo um impacto psicológico muito grande justamente pela preocupação com o dinheiro, por não ter se preocupado, né, com isso antes, acaba tendo essa consequência. Mas, como eu falei, a gente pode aprender com isso. Ao invés de a gente ter que errar para viver isso, a gente pode observar o que acontece com quem não se planeja e fazer diferente, para que os nossos resultados, a nossa vida lá na frente também seja diferente. E como equilibrar, na verdade, o planejamento para a independência financeira com o plano de aposentadoria? Dá para ter as duas coisas? Dá. É possível conciliar, né, esses dois tipos de planejamento? Dá. Eu até diria que o plano de aposentadoria ele está dentro desse plano maior de independência financeira, né? Então, se você pensar que na sua aposentadoria você pode contar com uma parte com o INSS, com uma complementação de uma previdência privada, ótimo, isso já é uma parte, mas tem que perceber que muitas vezes isso não é suficiente, né? Muitas pessoas fazem uma previdência privada, por exemplo, e acham que já está tudo bem. Eu tenho meu INSS, eu tenho a minha previdência privada, então pronto, já estou me planejando para aposentadoria. Só que isso, na grande maioria das vezes, não é suficiente. Então, o plano de independência financeira, ele é muito maior do que só pensar na previdência social e na previdência complementar. Ele vai, de novo... E no caso da previdência, na hora que você está falando de previdência social e previdência complementar, não é só a previdência privada que pode ser colocada ali como instrumento, né? A pessoa pode formar ali a sua reserva para aposentadoria com outros instrumentos financeiros, né? Ela pode eventualmente colocar títulos públicos. Eu sei que já foi falado um pouco aqui nesse programa sobre esse assunto, mas
as pessoas ainda associam a previdência privada com a aposentadoria e só a previdência privada, né? Dá para incluir outros instrumentos também, né? Formar esse plano de independência financeira com uma cesta mais diversificada também. Verdade. Eu já acompanhei muitos casos, né, em que a pessoa chegava, né, para a gente fazer uma análise e ela me mostrava, falava, olha, não, eu tô tranquilo porque eu trabalho, eu contribuo com o INSS e tenho aqui minha previdência privada. Só que aí, quando eu fui ver qual que era o estilo de vida da pessoa, com o quanto ela ia poder contar de retorno dessa previdência privada, não batia. A pessoa acha que simplesmente colocando dinheiro na previdência privada, sei lá, dando um exemplo aqui, R$500 por mês, aquilo vai ser suficiente. Ela não faz o cálculo realmente de quanto aquilo vai poder prover para ela, né? E quando a gente faz o cálculo, entra realmente no detalhe da previdência privada, a pessoa se assusta, porque vê que não é realmente suficiente. Até poderia ser, se ela fizesse um estudo mais detalhado e visse o quanto que precisaria ser de aportes mensais ali. Mas e os custos que estão embutidos. E os custos que estão embutidos, como taxa de administração, taxa de carregamento. Mas as pessoas fazem previdência privada sem saber a diferença entre PGBL e VGBL, tabela regressiva ou progressiva, quais são as taxas que estão embutidas, qual é a rentabilidade que está resultando de tudo isso, que muitas vezes pode ser muito baixa, de novo, sendo ineficiente, né? E aí, realmente, só a falar que a previdência privada já é o plano de aposentadoria, está longe de ser. E aí, é o que você falou, a gente tem que adicionar nesse portfólio instrumentos que, em conjunto, sejam suficientes para uma independência financeira. E que garantam aquele juro real que garantam juros real acima da inflação. Eu dei o exemplo de 3%, que é um número conservador para um portfólio já de uma pessoa com mais idade que não quer correr grandes riscos, né? Então, pensando em títulos públicos, a gente pode pensar em debêntures incentivadas, né, pensando em coisas de longo prazo, mas, de novo, tem que entender bem o risco. A gente tem hoje títulos de renda fixa, títulos privados, que até a gente chegou a comentar em um programa anterior, que tem isenção de imposto de renda para a pessoa física. A gente tem fundos de investimento, seja fundos mais conservadores, tem fundos multimercado, tem fundos de ações para as pessoas que entendem o risco de ações. Tem investir em ações propriamente dito, tem fundos imobiliários. Tem os fundos de índices também, fundos de índices também. ETFs, né? Então, é o que eu falei, é justamente um portfólio que seja eficiente, né? E a maioria das pessoas não sabe fazer isso de uma forma mais técnica, né? Mais eficiente, pensando numa independência financeira. Por isso que ela muitas vezes precisa de ajuda de um planejador financeiro que vai ajudar ela em conjunto com gestores, né? Que foi até no programa passado, a gente falou desse conjunto do planejador financeiro com os especialistas, que vai conseguir traçar um portfólio eficiente para essa pessoa. Mas percebe que vai muito além de só pensar na previdência privada. Quem pensa só na previdência privada vai tomar um susto lá na frente e aí já passou um bom tempo que ela poderia ter aproveitado para ter investido melhor, e aí ela perdeu todo esse tempo num instrumento que ela achou que seria suficiente para ela, e ela se assusta e não tem como recuperar esse tempo perdido. Então tem que pensar hoje, e até faço um convite para as pessoas darem uma olhada realmente a fundo na sua previdência privada. Inclusive no site qifinanceiro.com.br tem lá um checklist de previdência privada, que é justamente para isso, para as pessoas perceberem que tem muito a se pensar na previdência privada, e aí percebendo pode pensar em outras coisas além da previdência privada. Você citou o exemplo da previdência privada, mas acho que é importante dar a dica aí para os internautas, as pessoas que estão acompanhando o programa, também da possibilidade de fazer uma clínica financeira gratuita também, né? Me fala conta um pouco mais sobre esse trabalho, enfim, como que isso pode ajudar, inclusive, as pessoas que estão assistindo ao programa, estão interessadas em entender um pouco melhor a sua vida financeira, em traçar ali um início de um planejamento financeiro. Como que isso pode ajudar, Jéssica? Hoje, o planejador financeiro pessoal, ele ainda é uma figura muito recente no Brasil.
Justamente o brasileiro está começando a pensar em educação financeira, em planejamento financeiro. E agora é que essa profissão também está ganhando corpo no Brasil, embora já seja uma profissão muito reconhecida lá fora. Então, como é uma profissão muito nova, as pessoas não sabem se precisa, não precisa de um planejador financeiro pessoal. A gente sempre deixa disponível uma clínica financeira gratuita, que é um bate-papo com um planejador financeiro pessoal que vai entender a sua realidade, né, e ver ali as possibilidades que se realmente valeria a pena ter um planejamento financeiro mais profissional para acompanhá-la. Então, esse é uma clínica financeira gratuita, dura em média 1h30 esse bate-papo, então é bem aprofundado, né? Pode ser feito presencial ou via Skype, mas quem tiver interesse a gente deixa aberto, manda um e-mail para contato@qifinanceiro.com.br pedindo para agendar essa clínica financeira gratuita, que é justamente para a pessoa entender e ver se o planejamento financeiro pessoal faria sentido para ela. Mas é legal que dá uma visão geral justamente de todos esses tópicos que a gente falou. Orçamento doméstico, investimentos, gestão de risco, tributário, sucessório e até a gente faz nessa clínica financeira gratuita uma projeção justamente de como estaria a independência financeira da pessoa, se seria suficiente ou não, teria que tomar algumas atitudes diferentes já hoje. A gente falou, Janser, das pessoas que estão ali na faixa dos 40, 50 e não traçaram planejamento de forma antecipada ali na faixa dos 20, 25, enfim, no começo de carreira. Uhum. Pensando nessas pessoas que estão em começo de carreira, na chamada fase de acumulação do patrimônio, estão começando a entrar no mercado de trabalho, essas pessoas, como que elas devem pensar em independência financeira? Porque há certo deslumbramento, né? A pessoa entra no mercado de trabalho, começa a ganhar o seu salário e aí vai e compra um carro aos 18 anos e vai e começa a gastar, consumir. Como que a pessoa inclui esse planejamento de independência financeira, planejamento para a independência financeira e o planejamento de aposentadoria no seu conjunto de vida, né? Porque é muito difícil para quem está começando ali a carreira olhar, né? Você falou um pouco disso, olhar para o seu eu futuro, né? Que às vezes parece uma pessoa que você não conhece, na verdade. Você fala, não é você. Você fala, puxa, daqui a 20 anos, nossa, mas daqui é muito tempo, daqui a 20 anos, né? Será que eu vou estar vivo? Será que eu vou estar morto? Quem está começando a carreira, como que a pessoa deve traçar esse planejamento para a independência financeira? Bom, aí vem de novo, né, a questão de você ter um pensamento a longo prazo. E a gente, quando começa a trabalhar, a gente tem uma demanda reprimida, né? Você tem um monte de coisa que você queria comprar e você não esperava a hora de ter o primeiro salário e adquirir aquelas coisas. Seja uma televisão, um videogame, um carro, sapato, o que for. E aí acaba que no primeiro salário você já faz aquelas parcelas a perder de vista e aí os próximos salários vão para pagar a parcela e aí a pessoa entra muito cedo nessa armadilha da bola de neve, né? Começa a ter parcela depois de parcela e aí isso vai se acumulando. Então, de novo, eu acho que as pessoas têm que ter um pensamento a longo prazo e mudar um pouco esse hábito de só pensar no curto prazo, do prazer imediato. Ele é importante, como eu falei, traz qualidade de vida, mas você pensar no futuro também traz qualidade de vida, no sentido de que você sabe que isso que você está fazendo é por você e você depois vai poder usufruir isso. Então, de novo, aquela regra de ouro, né? Gastar menos do que ganha e sempre investir uma parte. E aí, para a pessoa que ela é jovem, ela vai ter muito a ganhar com essa atitude, com esse hábito. Por quê? Porque esses juros, ele vai, como a gente sabe dos juros compostos, né? Ela vai ter muito tempo de acumulação. Esses juros em cima de juros vai fazer com que ela se aposente, né? Atinja a independência financeira muito antes, talvez, do que os pais dela, do que os avós dela. Então ela pode também se motivar sabendo que ela, dedicando uma parte desse ganho para o investimento, ela vai poder atingir a independência financeira ainda jovem, com muita energia, que ela vai poder focar naquilo que ela realmente quer, porque o jovem, né, muitas vezes, principalmente nós da geração Y ou agora da geração X,
é aquela geração descontente. Então a gente vai mudando de emprego, querendo achar aquilo que traz satisfação. Então, mais uma motivação de você buscar a independência financeira também, sabendo que com você não precisando se preocupar com o dinheiro, você vai poder focar sua energia naquilo que te traz realmente satisfação. Então, acho que isso é o principal. A pessoa já começar desde cedo, e aí é mais fácil você adquirir esse hábito mais cedo, você já separar desde sempre uma parcela dos seus ganhos para investimentos. Quanto antes você adquirir esse hábito, melhor. Então, os jovens já começarem com esse pensamento de sempre uma parcela vai para investimento, vão ter o tempo a favor deles muito melhor do que quem só pensa nisso lá na frente. E a folga na renda é até maior, até por muitos morarem com os pais, enfim, Também. acaba o nível de despesas acaba sendo menor. Isso pode ser aproveitado, né? Com certeza, pode. Lógico, como eu falei, muitas vezes o jovem ele tem uma demanda reprimida muito grande. Então o salário para ele parece pequeno, né? Porque ele tem tanta coisa para comprar, mas é o que eu falo, sempre o dinheiro, ele nunca vai ser suficiente para você comprar tudo o que quer. Justamente porque a gente tem muita opção para comprar. Então o dinheiro nunca é suficiente para a gente fazer tudo o que gostaria. Porque a gente, só ganhando na Mega Sena, assim, nem assim muitas vezes, né? Para fazer tudo. Então a gente sabe que tem que priorizar algumas coisas e a independência financeira deveria entrar nessa prioridade. Legal. Janser, a gente vai para a última pergunta. Estamos chegando ao final aí da série de 12 programas comandados por você, né? Agora eu inverti aí o papel. E a pessoa que atingiu a independência financeira, ela está ali, ela é independente financeiramente. Que cuidados que ela deve ter para manter essa independência financeira? O pós-independência financeira, como que isso deve ser tratado? Então, é legal porque a gente deu aquele exemplo, né, da pessoa com gastos de 5 mil reais. Então, para ela projetar realmente o quanto que ela precisa para atingir a independência financeira, ela vai levar em consideração o gasto mensal que ela quer ter. Então, no nosso exemplo, a pessoa quer ter um gasto mensal de 5 mil reais. Então, ela vai atingir a independência financeira com um patrimônio que dê para ela esses 5 mil reais de ganho acima da inflação. Então, o cuidado que ela vai precisar ter é viver dentro desse limite que ela se colocou, né? Desses 5 mil reais. Então, se ela viver além desse limite, se ela começar a esbanjar muito mais, ela vai começar a não só usar a rentabilidade, mas ela vai usar do principal do dinheiro dela. E esse principal vai diminuindo, ela vai gerar menor rentabilidade e aí uma hora vai acabar. Então, o interessante da independência financeira é você viver dentro do que o seu dinheiro está rendendo acima da inflação. Mas, de novo, a independência financeira não quer dizer que você vai parar de trabalhar. Você pode decidir que você quer fazer uma outra atividade remunerada e ainda ter um ganho além disso. Então, o que você ganha da independência financeira pode ser para o básico e o que você ganha além em uma atividade que você gosta de fazer pode te gerar aquilo a mais que você gostaria de fazer. Então o cuidado é só viver dentro do que a rentabilidade te permite para você não usar o principal, que é o que a gente chama da galinha dos ovos de ouro, para que essa galinha continue botando esses ovos de ouro indefinidamente. E não acabe, né? E não acabe, não morra essa galinha. Legal, Janser, muito obrigado. Eu agradeço não só pela possibilidade de entrevistá-lo novamente, mas agradeço pela possibilidade de estar aqui nesse último programa da série. Enfim, é um tema muito importante, as pessoas estão sempre de olho nesse assunto, mas é importante a gente falar sobre planejamento financeiro e parabéns pela iniciativa e obrigado pela participação, obrigado a todos que acompanharam a 12ª edição desse programa do Ganhe Mais, da QI Financeiro, da GFI. Obrigado, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.